Já digo que é o videoclipe mais importante da década. Não sei se é o melhor, mas é o mais importante. Não tenho sombra de dúvidas. É isso. Calma aí. Isso aqui... Não, deixa meu chapéu. Porra. De Bezerra da Silva. É pra ser um blackzão, cara, que tá um Childish Gambino. Tá mesmo, é. Porra. É, cambada. E aí? A gente não podia ficar de fora desse assunto, né? Não, exatamente. Queríamos ter falado antes. Mas a ideia é justamente fazer um debulhando para poder falar sobre... This is America, que é um... Childish Gambino. Childish Gambino, que é um acontecimento na história da música da humanidade. Eu acho que é um marco de virada. E a gente vai falar mais sobre isso, sobre as influências que This is America vai causar na música, causou na música, como mensagem e por aí vai. Então é isso, esse aqui é outro debulhando, então foi. Como que você viveu a experiência de assistir esse clipe? Porque assim, pra mim foi uma coisa muito diferente. E cara, quando eu assisti o vídeo, pra além de referência, pra além das discussões posteriores que o vídeo causou, o vídeo me causou um impacto de me tirar do lugar, de eu ficar assim, caraca, o que tá acontecendo comigo nesse exato momento? Um terremoto, sabe qual é? Eu acho que não é qualquer vídeo que causa isso. O vídeo ele consegue falar abertamente pra qualquer tipo de raça e credo, mas ele fala, ele tem uma mensagem pros negros, exatamente, pro povo negro. Que mas só que você consegue identificar a mensagem do povo negro dos Estados Unidos, mas de um jeito global. Você consegue... Eu acho que é importante deixar isso também marcado. Eu não sei o quanto que as pessoas fizeram sobre isso. O racismo, especificamente nos Estados Unidos, ele é um tipo específico de racismo que é diferente do Brasil. Sim. Não dá pra gente importar toda a mensagem do Childish Gambino e trazer pro Brasil e falar assim, isso é o que acontece também no Brasil. Não é. Inclusive porque tem coisas lá que ele bota como fatos que aconteceram, que foi o cara lá do violão, que é como se fosse o pai do acho que é o Trevon, do menino que foi morto, da galera do assassinato de Charlottesville não, da igreja. Eu acho que é Charleston, isso, de Charleston. Charlottesville é o outro dos nazistas lá. Mas é justamente o cara supremacista branco que entrou e matou a galera no coral lá e tal. São coisas específicas de lá, mas no âmbito geral, ainda mais por ser somente protagonizado por negros, você consegue colocar essas coisas de lado e a mensagem... Porque se você não tem referência, você só vê as coisas acontecendo. Você tem... existe o primeiro plano do vídeo, visualmente falando, tem o primeiro e segundo plano, as coisas ficam acontecendo para aquele caos e estão vários subtextos ali, ao mesmo tempo que existe um primeiro plano de identidade. Esse primeiro plano de identidade é justamente o quanto que o clipe e o que me faz pensar de falar que ele é o mais importante da década, do quanto que ele consegue atingir várias pessoas sem as pessoas necessariamente precisarem entender tudo que tá acontecendo ali. Sim, exatamente. Não é a mensagem pra alguém que vive exatamente a mesma coisa que você, mas é uma mensagem pra todo mundo, pra você falar assim, olha só como que eu vivo. Primeira sensação que eu tive, é muito difícil você pegar todas as referências na primeira vez que você assiste, você fica meio, caraca, mas uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, que eu imaginei, assim, depois eu fui pegar a letra e vi outras coisas, mas era o Gambino falando assim, mano, olha como que eu, enquanto negro, vivo o meu corpo, a minha corporeidade enquanto negro. E é muito interessante isso, porque ele mistura a sensualidade, a dança, né, aquele lance do corpo do negro sensualizado, sexualizado, em contraponto com a violência. Sim. Então assim, no primeiro plano mais uma coisa de sensualidade, no segundo plano uma coisa de violência, em algum momento essas coisas se misturam, porque querendo ou não, quem dá os tiros, todos os tiros do videoclipe, é o próprio protagonista do clipe, então assim, isso ficou muito marcado pra mim. E tem um lance também, eu acho que também tem uma certa identificação. Quando eu comecei a ver o clipe, eu já achei do caralho, porque eu falei assim, cara, só ele poderia fazer um bagulho desse. Eu conheci o Donald Glover no Community, que é a primeira parada, acho que famosona que ele fez. Eu não lembro de outra coisa famosa, assim, absurda. E o Community, cara, é uma das séries de comédia mais do caralho que existe na história da humanidade, assim. Tipo, mano, é muito genial, muito surtado. É o cara que é o criador do Rick e Morty. O cara criou o Community. E ele era muito bom, cara, comediante. Eu lembro quando eu vi o primeiro disco do Childish Gambino, eu falei assim, caralho, esse maluco vai fazer rap?
E tá de sacanagem, eu achei zoado, tá ligado? Depois que eu fui começar a entender, ouvir o caralho, inclusive eu fui num show do Childish Gambino, já no Lollapalooza, eu e mais 1000 pessoas tivemos esse prazer, esse espetáculo do mundo. Tocava Sober nessa época? Foi 6 meses depois de lançar Sober. Na metade do ano anterior e aí no começo do outro ano. Eu conhecia Sober e não sabia nem quem cantava. Não, então, tipo assim, essa música é legal, Sober, legal. E Sober que me fez catequizar por ele, propriamente dito. E depois comecei a ouvir o resto e, porra, aí tu vê o Guy, você vai lá e você vê o maluco fazendo aquele videoclipe, você fica assim, caralho, que bagulho bizarro, porque, mano. Sim. Depois você fala assim, caralho, é o cara que canta Sober, tá ligado? Que isso? Que é esse maluco? Canta Sober, é o cara que canta Redbone, que era o último disco do Awaken My Love, que é um disco totalmente funk setentista, R&B pra caralho. Então, tipo, e o cara, você vê que o cara é muito versátil no que ele tá fazendo. E justamente essa versatilidade também como artista. É um artista, bizarro. Exatamente. Que quando começou o clipe, ele começou a fazer aquelas caras, eu falei assim, caralho, já acho foda isso. É quase uma coisa chapliniana, em vários momentos. O jeito de dançar e de se travestir, o caralho. Até porque o Jim Crow, que é o personagem que ele meio que faz ali, é uma coisa bem do começo do cinema, do começo do entretenimento. O Jim Crow, eu acho que é um pouco anterior. A apresentação do Jim Crow não era cinematográfica, não era representação cinematográfica, era representação teatral, né? Então, o começo do cinema mudo ainda é totalmente calcado nesse tipo de teatro, essência. E, porra, óbvio que uma coisa dessa vinha. Tanto que o Nascimento de uma Nação e o primeiro filme falado, que é o Cantor de Jazz, você tinha blackface. Como o cinema abordou muito negro durante vários anos, a coisa caricatural, a cultura pop no geral. E isso é uma das coisas importantes que tem no clipe. O jeito que eles dançam, o jeito que eles são apresentados, que eles estão vestidos e tudo isso é como que é colocado o negro. O jeito que o negro só pode vencer na sociedade, seja por esporte seja por entretenimento. E tipo, como o resto, tipo, é irrisório. Caraca, isso é muito marcante isso no clipe. Acho que essa talvez seja uma das principais, se não a principal crítica, né? Você e como isso é um pano de fundo, não só pro cara não crescer, pro cara é o único jeito, mas ao mesmo tempo é um pano de fundo pra toda a merda que acontece. Exatamente, você meio que dá um passa-pano pro que tá acontecendo nos bastidores, por assim dizer. Como eu havia dito antes, os crimes que acontecem no videoclipe, né, os 2 assassinatos, são pelas mãos do próprio músico, e em momento nenhum a polícia corre atrás dele, né. Ele mata um primeiro homem, nada acontece, ele dança, etc, etc. Depois ele mata o coral, ele dança e nada acontece, e aí ele para, acende um cigarro, acende um baseado. E depois que ele acende o baseado, ele faz mais uma dancinha, que é praticamente um take dele sozinho, só quem aparece é a Cisa. Que e dali você corta pra ele sendo perseguido. Sim. E aí a interpretação que eu tive foi justamente essa, né? Assim, cara, a galera comete vários crimes, etc, e nada acontece, mas quando um negro acende um baseado, os caras perseguem ele. Isso talvez seja uma crítica à política de guerra às drogas, sabe? Que é muito forte nos Estados Unidos. O documentário que fala sobre isso é aquele do Netflix, o 13ª Emenda, que é uma puta indicação. Inclusive, várias coisas que a gente tá citando aqui, algumas coisas diretamente clipe e tal. O que a gente tá tentando chegar é o ponto por que realmente esse clipe é o mais importante, é o mais relevante. Cara, tem os clipes do Kendrick recente, todos, desde o Pimp to Butterfly ou até antes já, que são do caralho, os próprios clipes anteriores do Childish Gambino. Mas quando eu vi esse clipe, foi um clipe que eu falei assim, cara, as coisas vão mudar aqui. Principalmente ao passar dos dias, que você começa a ver canais que nunca falaram de música, dando atenção pra caralho pra essa porra. The Telegraph, quando você vê New York Times, você vê o The New Yorker, você vê várias instituições jornalísticas fodas fazendo matérias e representações sobre aquilo e o quanto atual e dialogando com o que tá acontecendo, com o que aconteceu, a construção de imagem que tem ao longo dos anos, a construção de merda que vem acontecendo ao longo dos anos relacionado à cultura negra e ao povo negro, seja norte-americano, seja mundialmente falando, por mais que seja ali o cara fazendo provavelmente para o seu povo ali, mas que aí entra o negócio da identificação, talvez da conscientização, que é assim, é maneiro como que esse clipe, numa mesma cena, as pessoas têm 3, 4 interpretações diferentes. E uma obra de arte, ela acaba não só gerando o diálogo, gerando o debate, gerando a controvérsia, gerando tudo, quando você tem isso, que as pessoas vão analisando e não conseguem chegar meio... As pessoas até... ótimo que as pessoas não cheguem a conclusão nenhuma.
Porque elas vão se demorar no problema, tá ligado? Sim. Porque se você vê o clipe e você chega numa conclusão rápida, tipo assim, pá, essa cena é isso e pronto, e acabou. Talvez se fosse assim, o clipe não seria tão importante quanto a gente tá tentando defender que seja. Já que ele abre a possibilidade de você interpretar de 1000 formas, às vezes antagônicas essas 1000 formas, isso mostra que as pessoas elas vão ter que perder tempo no problema, pensando no problema. Do que a gente fala quando a gente tá falando de música, sabe qual é? Então assim, a música, enquanto arte, ela não nasce apenas do insight único e exclusivamente individual do artista. O artista, ele tá inserido num contexto que é social e é histórico, né? Sim. Eu vejo da seguinte forma, o momento que a gente tá vivendo como um todo, no mundo todo, e muito provavelmente, muito intensamente, nos Estados Unidos, pela comunidade negra, influencia a produção artística. Não é aleatório que você tenha artistas como Kendrick, tá ligado? Aparecendo agora nesse momento. Por quê? Formation. Inclusive, isso que eu ia falar, porque, tipo, até os clipes da Beyoncé, o Lemonade por inteiro, ele fez um bafafá, mas não foi tanto quanto esse clipe. Não. É aí onde eu quero chegar. Sim. Por que acontece? Você tem um contexto, a arte vai percebendo isso e ela vai produzindo. Então você tem a Beyoncé, tem o Kendrick, que são sensacionais. Tem outros artistas produzindo, não à toa o clipe que você fez um vídeo do Drake. Também fala sobre isso. A gente tá vivendo um momento de crise no mundo como um todo. A intensificação desses conflitos, ela vai se tornando cada vez maior até o momento, porque a história continua, né? Então, assim, até o momento, o clipe do Gambino é o ápice disso, sabe? Os artistas vão construindo isso coletivamente, dialogando com a sociedade, e chega num determinado momento que um artista ele chega lá e ele dá o tiro que acerta no alvo, mano. E é isso, foi isso que ele fez. Pô, ele deu o tiro que acertou no alvo. Uma galera, Kendrick, J. Cole, Tyler, Frank Ocean, essa galera recente que tá fazendo música, o Saba agora, esses discos recentes eles são do caralho, querem criar poesia, querem ser artistas da rua, fazerem músicas que sejam o que está sendo passado. Você pode fazer uma música que seja ao mesmo tempo dançante, seja ao mesmo tempo acessível, e você coloca isso tudo. Aí entra This Is America. As coisas estão sendo construídas, passo a passo. E aí as pessoas se atêm muito também no clipe de This Is America. O clipe de This Is America funciona pra caralho. O cenário chama atenção e as coisas que estão acontecendo, mesmo que você não entenda, chama atenção. É um plano de sequência, que pra todo mundo sempre é um atrativo maior. As pessoas ficam mais focadas e mais prestando atenção no plano de sequência. E, além disso, eu acho que a letra ser simples e a música ser simples, mas não tão simples os dois, porque é uma letra muito objetiva, ela não precisa ser totalmente rebuscada, totalmente floreada pra poder ela atingir o ponto do que ela quer. O que ela fala ali são frases concisas e tipo assim, mano, é isso, acabou. E a música, começando com aquele coral, uma música soul, uma música afro, a mistura dos dois, e depois passando pra um trap de um jeito muito harmonioso, de um jeito pro outro, e fica nessa transição, e ela tem aquela parte final que ele fica dançando logo depois que ele fica com aquele ritmo, que fica quase um funk com um trap. Ele junta tudo. Exatamente. Né? A sutileza das paradas, tudo junto, tudo uma unificação. Você vê que o cara, ele pegou toda essa fórmula que foi sendo construída, foi sendo rebuscada, foi sendo elaborada. Todos os artistas que foram fazer o Deno, por exemplo, é um projeto megalomaníaco, cara. É uma parada gigantesca, como foi o Pimp to Butterfly. São projetos grandiosos e o cara sintetizou tudo numa coisa só. E aí entra o fato do porquê que também esse clipe, tudo funciona nele para ser uma coisa, tipo assim, você não vive no meio do hip hop, você não conhece o hip hop, você tem uma coisa contra o hip hop, cara, você vai olhar e falar assim, cara, isso é maneiro. Não tem como você não achar maneiro. Não tem como você não ter uma empatia pelo que tá acontecendo ali, você não ficar impactado pelo que acontece. Quando você começa a ver as referências, você fica surtado, que é muito mais do que você imagina. Eu mandei esse clipe pra um amigo meu que não tem nada de contato com hip hop. Sim. 2 dias depois ele tava falando assim, cara, eu não consigo parar de cantar. Eu falei assim, cara, é isso. Tem um conceito de um filósofo alemão que eu gosto muito, que chama Hegel. Na cabeça dele seria mais ou menos assim, existe a história dos homens, existe a história do que ele chama de espírito, que seria uma metáfora pra Deus. Às vezes a história do homem caminha pra um lado e às vezes a história do espírito caminha sozinho. Mas a história do homem só vai realmente pra frente, a gente só se desenvolve, só evolui quando essas duas histórias são sobrepostas. Você consegue conciliar a história do espírito e a história dos homens. Quando isso acontece, isso que é a genialidade, a sacada do Hegel é o seguinte, isso acontece normalmente quando um homem percebe a história do espírito e ele decide, de vontade própria, agir de acordo com a vontade da história do espírito. Então,
Quando alguém faz isso, na cabeça do Hegel, esse cara se torna um gênio, sabe? Partindo dessa interpretação, eu diria que o Childish Gambino, Donald Glover, é um gênio nos termos hegelianos, sabe? A gente vive um determinado momento na história da humanidade onde a história das ideias, a história do espírito e a história da humanidade se unem, tá ligado? Você consegue produzir uma parada genial a partir de This is America. This is America é quando o Childish Gambino, ele percebe a história do espírito e fala assim, pô, é isso aqui que eu vou fazer. E aí a história dos homens e a história do espírito se unem no momento em que esse cara produz essa genialidade, cara, que é This is America. Poderia ter, acho que eu poderia ter conceito melhor. Cara, pra aplicar isso. É isso. Mano, o maluco fez o que tinha que fazer. Ele deu um passo. Não tô dizendo que as outras pessoas não sejam geniais. Eu acho os outros artistas extremamente geniais. Talvez, eu vou falar pra você, por exemplo, talvez até desses caras, tipo, maiores, Frank Ocean, Kendrick, etc. É difícil debater genialidade, mas... No todo, de repente até o trabalho do Kendrick, o trabalho do Frank Ocean, o trabalho do Tyler, no todo, sejam mais relevantes que o trabalho do Donald Glover. O que eu quero dizer é que nesse instante existe um momento, um estalo em que o Donald Glover, ele consegue juntar a história da sociedade com a história do espírito, e esse estalo, esse instante se chama This is America. Eu também, cara, o cara conseguiu fazer... Eu concordo pra caralho, nossa. Ele atingiu esse ápice de se tornar um gênio, ele teve a visão e falou, cara, é isso que eu preciso fazer. E ele fez. Porque This is America é um single de um CD que ele deve lançar, né? Se o CD vai corresponder ao que é o fenômeno de This is America, o single, não sei. Mas o que ele tinha que ter feito naquele momento... O bastante. Mano, ele já tá colocando várias coisas. Cara, o hip hop tá aí, ele é o topo. Você colocou, você cravou agora que o hip hop é o gênero não só mais politizado, era o que o rock foi há muitos anos atrás e não consegue mais ser. É o que dá voz, é o que das massas, é o que vai identificar as pessoas. Um dos mais globais, né? Exatamente. Mas assim, existem vários gêneros globais, o pop é global, o afrobeat é global, mas talvez o hip hop esteja talvez This is America marque isso. Sim. Se colocando como o gênero dominante. Assim. Isso, é o que vai dar voz pra galera, é o que fala pra todo mundo, dos Estados Unidos até o... Suriname, até o Japão, até a Austrália, qualquer lugar do Brasil, planeta. até o Peru. É isso. Assim, uma coisa que parecia fatada ao esquecimento, que era ver videoclipe. Muitos anos a gente ficou sem ver videoclipe. E aí, justamente, esses caras que tinham uma mensagem pra passar, ou até artistas, tipo assim, você quer fazer uma obra audiovisual que tá ali, o YouTube é pra isso. Você vê vídeo, e vídeos, as pessoas adoram vídeos curtos, e o clipe é isso. E você pode fazer coisas impressionantes e impactantes ali em pouco espaço de tempo. Botou assim, ó, a pedra de cal. Falou assim, mano, a partir desse clipe, eu acredito que não só no hip hop, mas em vários outros estilos, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de fazer um clipe. E as pessoas agora vão dar de novo a devida atenção que já vinham dando nos últimos anos. O clipe cada vez mais tá crescendo, visualização e tudo, mas ainda acho que era uma coisa nichada. Esse This is America, eu pegava gente que nunca ouviu falar e não falou assim, cara, quem é esse cara? O que é esse clipe? Por que ele tá assim, etc? Sabe, eu fiquei bem surtado com isso de um jeito positivo, que eu falei assim, cara, que foda. Se ele fala qualquer coisa, tudo que eu falei aqui sobre a genialidade dele morre. Porque ele sabe disso. Isso é que é genial, tá ligado? Ele sabe que ele fez uma parada que é pra ficar aí, pra gente ficar aqui, ó, gravando vídeo. Exatamente, a gente pode continuar debatendo e falando mais a profundidade das coisas, o quanto que ele fala de mídia, o quanto que ele fala de controle de armas, o quanto que ele fala de, por exemplo, na parte que as pessoas estão filmando e as pessoas mais se preocupam em, tipo, ter aquela instantaneidade, ter aquela coisa da rede social, a vibração na coisa tecnológica, enquanto o outro tá ali morrendo e ninguém tá fazendo nada. Para além dele, quantos adultos aparecem naquele videoclipe? Não. Só tem jovem negro. Só, porque é o futuro, porque mano, são eles que estão morrendo, são eles que estão acontecendo as coisas. Na verdade, 1 trilhão de discussões. É 1 trilhão de discussões. É muito amplo e, cara, de novo, vários clipes geniais a gente viu nos últimos anos, de ambos os gêneros, não só hip hop, realmente tem clipes do caralho. Quando um clipe ele consegue sair do meio de origem dele, abranger tantas pessoas, e as pessoas continuar falando e nunca chegar à conclusão, e é isso que você falou, da discussão não morrer, a discussão crescer, as pessoas até discutirem coisas que nem sabiam que deviam ser discutidas, mas deveriam. Cara, eu não tenho como não falar que esse não é o clipe mais importante. Eu, de novo, não sei se é o melhor. É difícil você taxar uma coisa como melhor. Isso é
é um pouco não objetivo isso, é meio mais complexo. Subjetivo, exatamente. Tem a ver com gosto, etc. Entra pra outra coisa, mas grau de importância, dificilmente, até porque a gente tá no final da década, de 2008, cara. 2018. 2018, a gente tá no final da década, então tipo... Não acredito que alguém vai fazer alguma coisa em 2019 e 2020, entendeu? Acho não. Melhor do que isso aí não. Então, se alguém quiser fazer, tem pouco tempo. É bom, aproveita pra tentar aí, tem 2 anos pra fazer. Isso aqui não era um vídeo de esclarecimento, mas era um vídeo de tipo assim, caralho, até onde isso atinge, como isso atinge, e que foda que nós temos Childish Gambino, This is America, Donald Isso aí é Glover uma coisa que no futuro as pessoas vão falar igual a gente fala, caraca, porra, eu não vivi no tempo em que tal coisa aconteceu, sei lá, o Nirvana, né? Eu não era nascido, não, eu já era, mas as pessoas podem dizer isso e você viu To Pimp the Butterfly, você viu Dan, você viu Blonde, você viu Channel Orange, você viu Childish Gambino, This is America, você viu Formation, você viu Lemonade, pode se orgulhar, pode se orgulhar. 4044, você viu... Nossa, é isso, tem cara. Tem muita coisa pra se orgulhar. Hip Hop é o novo rock, definitivamente. Vai ter um programa disso ainda uma hora, quem sabe, né? Vamos pensar nisso aí. Aquele beijo, aquele abraço e aquele tchau. Foi.